Brasil. 20 horas, estamos no ar com a TV Sindmédico, mais uma vez agora, toda a terça-feira, às 20 horas, aqui na Top TV Brasil e no portal do Sindmédico. Você pode participar também enviando o seu linha direta. Hoje o nosso entrevistado é o senhor Ailton Silva, doutor Ailton Silva, assessor jurídico empresarial especializado em empresas médicas. Diego, põe no ar aí, como é que você pode participar através do linha direta? Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Ok, o doutor Ailton Silva, ele atua tanto na orientação da organização interna das empresas médicas, como nas relações trabalhistas e melhores práticas, quanto na relação com os planos de saúde. Boa noite, doutor Ailton Silva, tudo bem? Tudo bem. Como é que funciona essa parceria com o Sindmédico, DF? Essa parceria ela surgiu há 3 anos atrás, foi uma iniciativa muito interessante do presidente, o Dr. Gutenberg, que trouxe, né, essa ideia. E eu levei ao Sindicato dos Médicos e a todos os médicos a prestação do serviço jurídico para as pessoas jurídicas dos médicos. Essa prestação do serviço jurídico envolve o quê? Envolve as questões trabalhistas, tributárias, relativas ao consumidor e relativo também à prestação de serviço dos médicos com os convênios. Ok, nós recebemos já algumas perguntas aqui no nosso portal, no nosso tablet. E a primeira, assim, o senhor tem uma parceria com o Sindicato dos Médicos do DF, que garante alguma vantagem ao médico sindicalizado que atua como pessoa jurídica. Há quanto tempo existe esse convênio e quais são as vantagens oferecidas? Como eu estava te falando, há 3 anos existe esse convênio. A principal vantagem é que o médico ele pode proteger a pessoa jurídica dele em relação às questões tributárias, trabalhistas, societárias, consumidor e em relação aos planos de saúde também, que é uma questão, é uma situação que do dia a dia tem uma demanda muito grande em relação aos prestadores de serviço, às clínicas médicas em relação aos convênios. Ok, doutor Ailton, outra pergunta aqui, juridicamente existe alguma diferença entre ser profissional liberal, ter registro de pessoa jurídica para poder assinar contratos e montar um consultório ou clínica particular? Há alguma vantagem em alguma dessas possibilidades? Sim, as vantagens em ser pessoa jurídica são muito grandes, principalmente em relação às questões tributárias. Só para você ter uma ideia, se o médico for prestar serviço para um convênio como pessoa física, ele vai pagar em torno de 45% a 50% do valor que ele receber só em relação a tributos, como pessoa física. Como pessoa jurídica, esse percentual cai em torno de 12% a 14%. Então, é uma vantagem muito grande ele ser pessoa jurídica para prestar serviço para os convênios. Tá? Em relação aos contratos, quando é pessoa jurídica, ele tem mais vantagem na formalização dos contratos do que pessoa física. Os convênios, atualmente, eles têm eles têm um preconceito, vamos dizer assim, em relação aos médicos pessoas físicas. Por quê? No passado, os médicos, quando eram contratados como pessoas físicas, eles costumavam ingressar com reclamações trabalhistas. E isso levou os convênios o quê? A ter uma restrição quanto à contratação de médicos na condição de pessoa física. Então, hoje em dia, eles dão uma prioridade muito grande na contratação de médico pessoa jurídica. Mais uma pergunta aqui. Existe alguma coisa que eu tenha que tomar conhecimento no campo do direito antes de me aventurar a virar empresa? Sim. Olha só, o que a gente sempre indica para o médico, antes dele iniciar um projeto de uma pessoa jurídica, seja de uma clínica ou de um hospital, a primeira coisa é um plano de negócios muito bem feito.
né? Esse plano de negócios é muito importante que tenha muito bem definido as questões financeiras, as questões jurídicas, as questões de contratação de pessoas, as questões de organização e gestão. E isso é o que a gente sempre indica. Mais especificamente, quanto às questões jurídicas, o primeiro passo são contratos muito bem feitos. Os contratos são das mais variadas formas. São contratos junto à administração, contratos de trabalho, contrato com os fornecedores, contratos com os planos de saúde. Então, é muito importante que o médico, antes de iniciar a pessoa jurídica dele, ele tenha uma assessoria, né? Ou busque, do Sindicato dos Médicos oferece isso para os médicos, busque essa assessoria jurídica para dar a melhor orientação para eles. Ok, são 20 horas e 5 minutos, você pode participar, basta clicar aqui ao lado da linha direta. Hoje a nossa entrevista é com o Dr. Ailton Silva, ele é assessor jurídico especializado em empresas médicas. Basta enviar a sua sugestão, a sua pergunta, que ele responde ao vivo aqui para você. Doutor, o que são melhores práticas em empresas médicas? As melhores práticas, é como eu tinha te falado, do ponto de vista jurídico e de gestão, o mais importante é que o médico esteja bem consciente que ele vai, além da atividade médica, ele vai ser um empresário. E como empresário, ele tem que ter as devidas precauções e as condutas, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista financeiro, contratação de pessoas, gestão. Não basta ele simplesmente ser um médico e se aventurar como uma pessoa jurídica, por menor que seja ela, porque a pessoa jurídica vai trazer para ele várias repercussões e responsabilidades. E se ele não estiver muito bem orientado, ele pode pagar um preço alto no futuro. Ok, mais uma pergunta que chegou aqui. Ser uma empresa individual, ter uma sociedade ou participar de uma cooperativa de trabalho, quais são as vantagens e desvantagens dessas opções para o médico que atua na medicina privada e suplementar? Olha só, cada situação dessa, tá? Cada tipo de empresa, igual você falou, a cooperativa é um tipo de sociedade, assim como a empresa individual é outro tipo de sociedade, a limitada, a sociedade anônima. Cada situação dessa ou cada tipo de empresa vai se adequar àquele modelo de negócio que ele está planejando. Exemplo, se ele sozinho for prestar serviço para um plano de saúde, é mais interessante ele ser um microempreendedor do que ser uma pessoa física, tá? É mais interessante, em alguns casos, ele pertencer a uma cooperativa do que prestar serviço como pessoa física. É mais interessante ele constituir uma sociedade limitada do que prestar serviço como uma pessoa física. Agora, cada tipo de sociedade se adequa melhor ao plano de negócios dele, ao planejamento que ele fez. Doutor Ailton, mais uma pergunta. Diante da sua experiência na representação de médicos na medicina suplementar, qual a sua avaliação do desenvolvimento ao longo do tempo das relações entre prestadores de serviços e operadoras de planos de saúde? Melhorou muito. Antigamente, a relação era muito precária entre os prestadores de serviço médicos, ou como pessoa física, ou como pessoa jurídica, e os planos de saúde. Os planos de saúde não respeitavam muito. Não que atualmente respeitam 100%, mas antes era muito pior. Hoje está menos pior. Hoje está menos pior, exatamente. Com o tempo, a evolução que eu vejo que os planos de saúde, até mesmo por imposições legais, por imposições da própria ANS, eles estão respeitando um pouco mais os médicos, mas isso não quer dizer que tem um aumento muito grande das glosas, da relação prestador de serviço com o convênio, ainda não está como deveria estar, mas já melhorou bastante. E hoje, para atender os convênios, os médicos têm que ser necessariamente pessoa jurídica? Não, não necessariamente. Pode ser pessoa física. E até mesmo com a nova alteração da lei agora, permite a contratação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Só que, como eu tinha falado no início, ou se o médico for fazer um contrato, ele
como pessoa física. Com o convênio, ele vai ter um prejuízo, vamos colocar assim, tributário, um grande prejuízo do ponto de vista tributário, uma vez que a retenção como pessoa física vai dar em torno aí de 45% e como pessoa jurídica em torno de 12% a 14% de todos os rendimentos que ele tiver. E quais os maiores problemas que os médicos buscam uma assessoria jurídica para demandar contra os planos de saúde? Principalmente a relação contratual, verificar contrato, discutir contratos na justiça com os planos de saúde e o outro ponto muito importante são as glosas. As glosas do serviço médico, da prestação do serviço médico. Esses problemas, eles são os mesmos com todas as operadoras ou eles variam de acordo com especialidades? Varia, conforme a especialidade. Tem especialidades que têm um número de glosas maiores, tem outras menores. Dependendo do plano de saúde, dependendo da operadora, isso vai reduzir. Então não é uma coisa assim linear para todos, não. Nós recebemos mais uma pergunta aqui. É possível avaliar se os planos de usuários com maior poder aquisitivo tratam melhor os prestadores de serviço do que os planos populares? Existe alguma diferenciação na relação definida por esse tipo de estratificação socioeconômica? Olha, eu posso te responder no que eu vejo no dia a dia. Existe. Né? Se você for comparar um plano de saúde de alto nível, um plano de saúde que vai atender executivos, ele procura reter os melhores talentos, procura reter as melhores empresas. Até porque eles pagam mais também. Até mesmo porque eles pagam mais. E eles têm uma preocupação muito grande com essa retenção dessas empresas. Isso. E com isso leva uma diferenciação dos outros planos. Os planos mais populares não tem tanta essa preocupação. Né? Tem, mas não como um plano premium de alto nível. Isso. Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, são 20 horas 12 minutos. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, Dr. Ailton Silva, assessor jurídico especializado na questão de empresas médicas, responde ao vivo para você aqui através do portal do Sindmédico. Põe comercial, Diego, daqui a pouco voltaremos.
São 20 horas 14 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui conversando. O Dr. Ailton Silva, ele é assessor jurídico empresarial especializado em empresas médicas. Você, médico profissional, quer mandar alguma pergunta? O Dr. Ailton responde ao vivo. E quem mandou agora, ele colocou: é possível avaliar se os planos de usuários com maior poder aquisitivo... Não, isso aqui nós já respondemos no quadro anterior. Como e quantas glosas feitas com os planos de saúde têm afetado o prestador de serviço? Afeta demais. Dependendo do plano de saúde, ele pode glosar de forma totalmente indevida. E dependendo da quantidade ou do percentual dessa glosa, a repercussão é na área financeira, no caixa da empresa. Porque muitas vezes, até ser analisada essa glosa, demora de 60, 90 dias e muitas vezes a gente tem que ingressar com uma ação judicial de cobrança porque o convênio não paga. E dependendo do valor, dependendo dessa quantidade, a empresa pode vir a ficar inadimplente, até mesmo em relação aos seus funcionários, aos fornecedores. Então, as glosas dos planos de saúde representam uma situação até mesmo de possível inadimplemento para as empresas. Doutor Ailton, mais uma pergunta aqui. Mudou alguma coisa na relação entre os médicos e os planos de saúde depois que a Agência Nacional de Saúde passou a impor prazos máximos para a realização de consultas e procedimentos? Mudou. Porque isso exige uma gestão melhor dos planos de saúde e uma coordenação maior desses planos de saúde com os prestadores de serviço. Até mesmo porque, reduzindo os prazos, os atendimentos têm que melhorar. A gestão do plano de saúde, ela vai ter que ficar melhor, tem que prestar atenção muito nesse atendimento, na coordenação dos médicos. Então, ficou uma situação mais complicada para os dois, para o prestador e para o plano de saúde. Se o prestador de serviço não obtiver autorização do plano de saúde para algum procedimento prescrito ao paciente, qual a melhor conduta a ser adotada por esse prestador? Encaminhar o paciente à operadora, à ouvidoria da ANS ou ao PROCON, ou de imediato dar a ele a opção de pagar o procedimento e pedir ressarcimento? É uma situação um pouco complicada isso aí. É uma situação complicada, só que infelizmente a relação médico-paciente do ponto de vista legal envolve uma relação de consumo. Envolvendo uma relação de consumo, o médico tem todas as responsabilidades relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, o que o médico tem que fazer? Dar todas as orientações de urgência para o paciente, caso necessário, e encaminhar ele, primeiro, para o convênio ou para a operadora e já aconselhar ele, caso não resolva, ir para a ANS. Essa é a melhor conduta que tem. Ok, chegou mais uma pergunta aqui. A Lei 13.003, que deve entrar em vigor a partir de novembro, prevê que as operadoras de planos de saúde deverão estabelecer contratos com os prestadores de serviços, os quais deverão estabelecer cláusulas claras na definição dos valores dos serviços contratados, nos critérios, na forma e na periodicidade de seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados. O senhor acredita que essa lei vai melhorar a situação do médico frente ao tratamento que tem recebido dos convênios? Sem dúvida. Essa era uma lacuna legal que existia, que agora está sendo preenchida. A principal característica dessa lei, primeiro, é a declaração clara do prestador de serviço pessoa física, tá? E, em segundo momento, seria todo um tratamento contratual. Muito importante isso, porque antes os planos de saúde eles faziam definições contratuais muito da forma que eles entendiam que seria boa para eles, tá? Com essa exigência legal, eles vão ter que fazer algumas definições baseadas na lei. E a contratualização, ela vai ter que obedecer, claro, vai ter que obedecer à nova lei. E isso traz o quê? Uma regulamentação em relação à glosa, regulamentação em relação aos preços, tudo vai ficar mais claro, né? Baseado no princípio da boa-fé,
objetiva dos contratos, um respeito maior à contratualização e, por outro lado também, leva o quê? Os médicos têm que prestar muita atenção quando forem redigir esses contratos. Por quê? É um contrato bilateral, tá? Não é um contrato de adesão onde a operadora vai chegar e falar, ó, é assim que tem que funcionar. A própria lei já define alguns parâmetros que não pode sair fora e é um contrato bilateral, onde o médico vai poder opinar também. O que é interessante? Que as negociações com as operadoras sejam feitas por meio ou de sindicato ou de associações, para ter um peso maior nessa negociação. Não que exclua o médico, até mesmo o médico pessoa física, negociar com os planos, mas o médico tem que estar muito bem assessorado nos detalhes de cada cláusula e o que isso pode implicar para ele. O que eu aconselho é não ir assinando contrato simplesmente quando a operadora chega, apresenta o contrato, o médico já vai assinando. Leia o contrato, se não entendeu, tem que procurar advogado, ver as repercussões de cada cláusula e depois, sim, assinar de uma forma bem consciente. E nessa negociação com as operadoras, então é melhor que o médico esteja sendo representado por uma entidade? Sem dúvida. Um sem sindicato, dúvida. uma associação? Sem dúvida. Ele tem um peso de negociação muito maior. Ok, doutor Ailton, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera 2? Olha só, o que eu gostaria de deixar claro para todos os médicos é que nós estamos à disposição do Sindicato dos Médicos, basta ligar no sindicato, marcar uma consulta, nós vamos atender. Lembrando que nós atendemos as pessoas jurídicas e não médico, pessoa física. Quais os problemas em relação às pessoas jurídicas, tá? Questões tributárias da pessoa jurídica, questões trabalhistas, questões contratuais, relação com os convênios, tudo isso nós estamos aptos a atender no Sindicato dos Médicos. Aí basta ligar que a gente vai explicar como que funciona esse serviço lá no Sindicato dos Médicos. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Ailton Silva, assessor jurídico empresarial, especializado em empresas médicas, aqui no nosso estúdio, agradecendo a presença também aqui da assessoria de comunicação do Sindimédico DF, pessoa do Nicola, a nossa equipe técnica, o Diego Schweng, o Lucas Veloso, mas principalmente a você, internauta, médico que participou durante esse tempo conosco aqui no programa. Lembrando que na próxima semana, terça-feira, às 20 horas, temos mais um encontro marcado aqui na TV Sindimédico, portal do Sindimédico, ou no portal do toptvbrasil.com. Fiquem com a programação Top TV Brasil, tenham um resto de semana abençoado.